Olá, meus irmãos, nesse culto da noite desse domingo 24 de maio de 2020, aqui estamos para louvar e adorar ao Senhor. Sem dúvida alguma, a gente está contando os dias na expectativa do fim dessa quarentena. Existe a previsão de que já na próxima semana, em Duque de Caxias, algumas atividades, se não toda a cidade, volte ao normal. Há uma grande expectativa para que isso realmente se cumpra, sem colocar em risco qualquer vida na questão do contágio da Covid-19. Porém, em outros municípios, o cronograma é outro, e no estado do Rio de Janeiro a previsão estava para o dia 31 de maio. Então, nós, de uma forma ou de outra, nós nos aproximamos do fim da quarentena. Porém, enquanto esse dia não chega, nós vamos continuar servindo a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, através dos meios, dos recursos que Deus disponibiliza para mim, para você, para todos nós. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo recomendou ao jovem pastor Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Em outras palavras, prega a palavra quando tiver oportunidade, e quando for necessário, cria oportunidades. Então Deus tem nos dado a oportunidade de pregar a palavra dele, de cultuarmos mesmo distantes uns dos outros. Nós estamos em comunhão. Você aí onde você está, em casa com a sua família, ou quem sabe no intervalo do trabalho com os seus colegas de atividade, talvez até mesmo dirigindo com o meio de comunicação conectado. Não importa o caminho, os meios que você utiliza para acessar realmente essa oportunidade de louvor e adoração ao Senhor. O importante é que você realmente esteja conectado. Hoje nós somos uma sociedade conectada. Antigamente, estar conectado era uma questão de luxo. Depois virou uma necessidade. E hoje é uma coisa essencial. Nós não podemos viver sem a conexão. A questão toda é como nós nos conectamos, com quem e que tipo de informação passamos ou recebemos. Então a palavra de Deus diz para nós que temos que aproveitar as oportunidades, como Paulo falou, tanto na carta dele aos Efésios como na carta aos Colossenses. Aproveitando os dias, ou aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Dias difíceis, sim, mas não impedidos ou que gerem impedimentos para nós servirmos a Deus. Que coisa maravilhosa! Eu fico imaginando quantas pessoas podem participar deste culto com essa flexibilidade de horário. Talvez nesse horário a pessoa esteja na escala do trabalho ou esteja impedida circunstancialmente, mas tendo a oportunidade, ela pode se conectar e acessar esse culto através das redes sociais que disponibilizam para você. Essa é outra bênção, porque você que está recebendo ou participando desse culto nessa hora, pode depois compartilhar, ou até mesmo no momento em que vê, mandar o link, compartilhar com alguém, seu amigo, seu colega, ou mandar não só para a pessoa dessa cidade do Caxias, mas para outras cidades fluminenses, para outros estados do Brasil, e como alguns colegas estão vendo, para outros países deste não só continente americano, mas em outros continentes. Que bênção a palavra de Deus ser anunciada sem impedimento algum. Basta você lembrar o que a Bíblia fala em Atos capítulo 8, ou melhor, capítulo 28, versos 30 e 31, que a palavra de Deus era pregada sem impedimento algum. E você e eu aqui estamos para nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Por isso, nesse momento, nós vamos orar, pedir a Deus que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe as pessoas com quem você agora está próxima, ou então você, compartilhando essa palavra, essa mensagem, também venha abençoar aqueles que circunstancialmente estejam distantes. O importante é saber que há um só coração
e um só propósito nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos orar então. Quero convidá-la a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para nós louvarmos a Deus e entregarmos a Ele este culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse momento. Te damos graças pela bênção, pela alegria e pela oportunidade de estarmos reunidos em espírito, ainda que distantes fisicamente, ainda que impedidos de uma aproximação maior, nós estamos unidos em adoração, em louvor, porque há um só espírito, um só desejo nesse momento, é oferecer a Ti este culto como expressão da nossa gratidão pelo que Tu és, pelo que Tu fazes. Ao mesmo tempo, nós Te pedimos que por meio deste culto, em tudo que iremos ver e ouvir, mas sobretudo pela Tua palavra, Tu fales ao coração de cada um nesta ocasião. É isso que nós pedimos e já Te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, você desejou nessa oração que Deus viesse a receber a gratidão. Mas também no culto a gente intercede, a gente ora, suplicando a Deus pelos outros. Daqui a pouco a gente vai fazer essa oração de intercessão, mas eu quero já aproveitar e pedir a você que abra ou mantenha a sua Bíblia aberta no segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 38 ao verso 41. O tema da nossa mensagem é o milagre de Deus sobre as necessidades humanas. Então, comece a orar para que esta palavra que você vai ouvir, que seja a resposta do Senhor àquilo que você precisa, não só hoje, mas por toda a sua vida, porque a palavra de Deus é eterna. Vamos então interceder. Como a gente está no segundo mês dessa quarentena, aí em algumas cidades talvez seja mais ou menos tempo, a verdade é que nós estamos em quarentena e você imagina, nós, que estamos em casa, você na sua casa, eu na minha, estamos numa quarentena, só que a gente tem um horário flexível, a gente tem uma liberdade de rotina, a gente escolhe fazer algo, deixa de fazer outra coisa, a gente tem realmente uma quarentena mais, entre aspas, light. Por quê? Porque a gente tem toda essa estrutura ao dispor, mas há pessoas que não podem contar com aqueles recursos que você tem. Sabe por quê? São pessoas que estão com a geladeira vazia, com a conta vazia no banco, que estão aguardando ainda o benefício federal. Então, são pessoas que estão com crianças pedindo coisas, são pessoas que estão com parentes nos hospitais, e não só por causa da Covid, existem outros quadros que, infelizmente, ficam em segundo plano, outras doenças, outras enfermidades perderam a sua importância ou a sua prioridade em função da Covid, e a gente entende isso, a gente sabe que é urgente, que é necessário que os quadros confirmados de contágio da Covid-19 exigem uma intervenção imediata devido à violência com que o vírus atua, devido à gravidade que ele impõe sobre o corpo humano e os riscos que o doente enfrenta. Então, é natural que toda a rede de saúde do município, do estado, do Brasil, esteja toda ela direcionada para atender a essas pessoas que, infelizmente, têm sofrido contágio e muitas vezes já estão acometidas da doença da Covid-19. Só que existem outras pessoas com outras doenças que estão na fila, que estão esperando essa quarentena passar por uma consulta, para uma intervenção cirúrgica e assim por diante. Então vamos orar. Mas como eu falei antes, da quarentena em casa, ou daqueles que estão em situações críticas, você imagina agora o profissional da saúde, aquele que é o médico, o cirurgião, aquele que é o enfermeiro ou instrumentista, aquele que é técnico de enfermagem, aquele que é profissional de outros setores do hospital, aqueles que trabalham com a limpeza, que são essenciais, que já estão há 2 meses numa rotina intensa, pesada, colocando a vida em risco
mas não abrindo mão da profissão e da escolha que fez de lutar pela vida do outro. Você imagina, essas pessoas que saem de casa pedindo a Deus que Deus proteja os seus e pedindo a Deus que o proteja, né, que os proteja diante da exposição a que se colocam. 2 meses, pessoas estão cansadas, fadigadas, que muitas vezes optam em dormir próximas ao ambiente de trabalho para não levar contaminação ou risco de contaminação para a sua família. São pais, são mães que estão se distanciando da família, do cônjuge, dos filhos, numa atitude de proteção. Então vamos orar. Orar porque já vi fotos nas redes sociais de enfermeiros, de médicos, de outros profissionais de saúde, com as marcas que as máscaras têm deixado. Não essa máscara que a gente usa para ir à padaria, ir ao mercado, mais suave, que a gente tem pouca pressão sobre o rosto, já que não existe tanto risco de contaminação. Mas os profissionais de saúde usam máscaras mais fortes, N95 e outras com mais pressão sobre o rosto para provocar uma maior vedação. Pessoas que estão com marcas, não de queimadura do sol, né, de uma praia, mas da tensão do trabalho. Vamos orar por essas pessoas também, porque elas cuidam daqueles que precisam de cuidado. E se você, como eu, não está precisando, levante a mão para o céu e dê glórias a Deus, mas interceda por eles, pelos profissionais e pelos doentes que estão sendo assistidos. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. E antes da oração, eu quero ler para você, como eu costumo fazer. Eu sempre tenho o costume de, antes do momento de intercessão, ler um texto, né, ou recitar, como é o caso agora, um texto que, nesse caso, se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Dá até para memorizar. Romanos 12, 12. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. É fácil memorizar. Alegre-se na esperança, o que vem depois. Essa quarentena vai passar, a Covid-19 vai passar. Então espere, aguarde. Agora, enquanto a quarentena está acontecendo, que a tribulação, seja paciente. Mas, acima de tudo, persevere em oração. Seja persistente na oração. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós oramos nesse momento, te dando graças, porque nós que estamos em casa com os nossos parentes, estamos, ó Deus, protegidos, guardados, sem qualquer tipo de sintoma da Covid, sem qualquer mal-estar. Nós te louvamos por isso, mas oramos por aqueles que estão nos hospitais, que estão, ó Deus, aguardando atendimento, que estão com medo, com receio, porque os sintomas estão evidentes. Oramos também por aqueles que já tiveram o diagnóstico, a confirmação, que estão, ó Deus, realmente esperando o atendimento, ou aqueles que já estão na UTI, que já estão no estágio avançado, que estão entubados, ou estão no respirador artificial. Tenha misericórdia dessas pessoas, que tu estejas intervindo, ó Deus, nesse momento. Oramos pelos profissionais, os médicos, os cirurgiões, aqueles que são da linha de frente no cuidado para com os que estão sendo vitimados pela Covid. Oramos para que tu renoves suas forças, para que os protejas, não só os médicos e enfermeiros, mas os instrumentistas, os técnicos, os auxiliares técnicos, os profissionais dos laboratórios, diante de uma procura intensa por exames. Ó Deus, oramos pelo pessoal da limpeza, o setor administrativo do hospital, os diretores. Ó Deus, tenha misericórdia. Oramos pelos familiares, tanto da área médica quanto dos doentes. Oramos, ó Deus, para que tu dês o renovo da esperança em Cristo. E para aqueles que já perderam seus entes queridos, que nem tiveram a oportunidade de se aproximar para um sepultamento, ó Deus, digno e esperado, que se sepultaram seus entes queridos de uma forma tão distante, muitas vezes, ó Deus,
e de uma forma que não desejaram. Tenha compaixão, consola os seus corações, mas que acima de tudo haja, ó Deus, a plena confiança no teu cuidado. Fala, ó Deus, ao nosso coração nesta ocasião pela tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma você orou e creio que Deus vai responder a sua oração. Mas antes da mensagem, a mensagem que vamos ter, a nossa reflexão, a gente vai ter uma participação musical. Então eu quero pedir, como já pedi das outras vezes, nesse momento, enquanto você vê esse vídeo, enquanto você ouve esta canção, que você ore. Não faça desse momento da música como uma espécie de intervalo para conversar coisas que não estão relacionadas ao propósito deste culto. Não saia para fazer qualquer outra coisa, a não ser que seja urgente. Ore. Deus usa todos os meios para falar ao nosso coração. O crivo é a palavra. Então, tudo mais que acontece no culto tem um direcionamento para a palavra. Então, escute essa canção e deixe Deus falar ao seu coração, preparando para a mensagem que virá em seguida. Deus te abençoe. Olá, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aqui para agradecer a Deus, através do louvor, pelas vitórias alcançadas e porque Deus tem estado conosco e nos sustentado até aqui. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E que importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo,
poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Hey, 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 hey. Sobrevivi. Amém, irmãos. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, meus irmãos, sem dúvida alguma, essa mensagem que você ouviu, essa canção, foi uma forma de Deus trazer algo para a sua fé, para o renovo da sua esperança. E agora vamos então para a mensagem de hoje. Quero aqui dizer para você, o tema está aí exposto na tela, a mensagem é o milagre de Deus sobre as necessidades humanas. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos alguma demanda, seja ela no campo físico, no campo emocional ou na área espiritual. Nós temos necessidades. Vamos então ler o texto e conhecer um pouco mais dessa experiência, desta obra, desse milagre que Deus fez através de um servo dele. Então, 2 Reis, capítulo 4, verso 38 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo, apanhou legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os e colocou no ensopado, no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Esse texto é interessante, mas a pergunta que antes de a gente comentar um pouco mais é: quem foi Eliseu? Eliseu foi um servo de Deus que foi discípulo do profeta Eli. Eli, se você talvez não saiba, foi um dos profetas mais, digamos assim, destacados no ministério profético do Velho Testamento. Se você ler Mateus 17, você vai ver ali uma narrativa da transfiguração de Jesus. Jesus deixou os 9 apóstolos num lugar e subiu ao monte, alguns dizem que era o Monte Tabor. Ele subiu ao monte com 3 dos 12 apóstolos. Foram Pedro, o irmão André e Tiago. E João, melhor dizendo, irmão de Tiago. Então, Pedro, Tiago e João. André não estava naquele grupo de 3. Pedro, Tiago e João. Os 3 subiram com Jesus àquele monte. E diz a Bíblia que Jesus transfigurou-se. Ou seja, por alguns momentos, os 3 apóstolos viram Jesus ali naquilo que é a glória eterna do Senhor. E então diz a Bíblia que Pedro ficou tão maravilhado com aquela cena, como também os outros 2 apóstolos, que Pedro, sem saber o que dizia, falou:
Bom é estarmos aqui, Senhor. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Por quê? Porque os 3 apóstolos ouviram, segundo um outro escritor bíblico, que Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito da morte de Cristo que ainda iria acontecer. Alguns podem até se estar perguntando, mas para aí, a Bíblia não proíbe falar com os mortos? De fato, proíbe. Se você ler Isaías capítulo 8, você vai ver que Deus condena você consultar os mortos, ou o espírito dos mortos. Deus condena. A favor dos vivos se consultará os mortos? Diz o Senhor, não, de jeito nenhum. Pois bem, mas como Moisés e Elias falaram com Jesus? É porque Jesus transfigurou-se. Por alguns momentos, Jesus ali se apresentou em toda a sua glória celestial. Por isso que apareceram Moisés e Elias. E por que Moisés e Elias? Porque Moisés era o símbolo da lei e Elias o símbolo dos profetas. Por isso que Elias esteve ali com Jesus e Moisés conversando com o Senhor. Bom, Elias foi o segundo na história do mundo a não morrer. O primeiro foi Enoque. Eu até preguei domingo passado sobre isso na parte da manhã, que Enoque, com 365 anos, foi arrebatado, levado aos céus, sem nenhuma testemunha ocular, ou seja, não houve quem pudesse testemunhar o arrebatamento de Enoque, porque no arrebatamento não há testemunho ocular. É isso que vai acontecer com a igreja. No dia do arrebatamento, as pessoas não irão ver os cristãos indo para o céu, porque isso será algo invisível aos olhos humanos. As pessoas perceberão a ausência dos crentes. Se há um crente na sua casa e você não é, sabe que no dia do arrebatamento você vai perceber a ausência dele. Na escola, no trabalho, na praça, na empresa, em qualquer lugar onde você estiver, se você não é crente e estiver um cristão, o cristão irá e você vai ficar. Mas se você não quer ficar, entregue a vida a Jesus agora. Então, Enoque foi arrebatado, mas Elias foi transladado, foi levado aos céus com testemunho ocular sendo o próprio Eliseu testemunha. A Bíblia diz que, enquanto eles caminhavam, depois de ter atravessado o Rio Jordão, a Bíblia diz que veio uma carruagem de fogo e arrastou Elias, e aí diz a Bíblia que ele num redemoinho subiu em direção aos céus e a capa de Elias caiu no chão. E por que a capa? Porque antes de subir aos céus, o profeta Elias perguntou a Eliseu, o que você quer que eu faça antes de Deus me levar para a glória? Eliseu disse, eu quero ter porção dobrada do teu espírito. E aí Elias disse, é algo muito difícil que você pede, mas se você me ver subindo aos céus, é porque Deus te atendeu ao teu pedido. E de fato, Eliseu viu Elias subindo aos céus, então Elias foi transladado. E aí, cá para nós, na minha percepção, Enoque é exemplo do que vai acontecer com a igreja. Elias foi exemplo do que aconteceu com Jesus, porque em Atos capítulo 1, enquanto Jesus falava com os 11 apóstolos, Judas já não mais estava, enquanto ele falava com eles e os instruía, de repente Jesus começou a subindo em direção aos céus, e uma nuvem o cobriu, e então ele desapareceu da frente deles, subindo em direção à glória celestial. Diante daquela cena, eles ficaram assustados, olhando para cima. 2 anjos apareceram e disseram, varões galileus, por que vocês estão aí olhando para cima, para os céus? Este Jesus que vocês viram subir, envolto em nuvens, vocês o verão descer no tempo devido. Então, é isso que aconteceu. Elias foi transladado, a capa caiu, Eliseu pegou a capa e disse, onde está o espírito de Elias? Então, com a capa tocou no rio Jordão, e o rio se abriu, e ele passou como antes havia feito Elias, tocando com a capa o rio se abrindo e ele indo para o outro lado. Agora quem fez o movimento de volta foi Eliseu. Então Eliseu agora estava com a porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, ele queria fazer mais, ele queria realizar mais, não para competir com Elias, dizendo para os outros que ele era melhor que Elias, não, ele queria a porção dobrada para fazer mais para a obra de Deus, servir mais ao Senhor e aos propósitos do Senhor.
Bem, uma vez que agora Eliseu estava revestido desse poder, dessa capacitação dobrada dada por Deus, nós encontramos essa narrativa. E o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 38, começa com uma afirmação. Eu vou ler novamente. Depois Eliseu voltou para Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Ou seja, havia uma fome tremenda, uma fome que atingia todos os moradores daquela região. Gilgal era a cidade, mas ao redor da cidade, não só a cidade, mas as pessoas ao redor, podemos imaginar, a fome era algo que atingia a todos. E quando diz a Bíblia que a fome assolava, significa dizer que a fome não era algo assim, eu almocei meio-dia, agora às 18 horas ou às 20 horas eu estou com fome. Deu aquele... Não. Era uma fome visceral. Era uma fome que atingia a muitas das pessoas e talvez por um determinado período de tempo. A Bíblia diz que naquela região, e eu creio que não só em Duque de Caxias, mas no Rio, no Brasil, no mundo, há também gente que sofre pela fome. Fome do alimento, fome do pão, fome do feijão, do arroz, fome dos alimentos básicos para a subsistência humana. Há pessoas com fome. Não é preciso fazer muito esforço para encontrar pessoas que estão famintas. Mas não é somente fome do alimento físico, material. Há pessoas que estão com outro tipo de fome. É uma fome emocional, podemos assim dizer. Fome do afeto, fome do reconhecimento, fome da valorização, fome do amor, fome do perdão, fome da paz, fome da alegria. São pessoas que estão com o coração faminto de coisas que dão sentido e valor à existência humana. Fome emocional. Mas outros estão com fome espiritual, fome de Deus. Vamos fazer um comparativo. No Salmo 42, o escritor falou o seguinte no verso 1: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. A corça, aquele animal muito típico da região ali do escritor, é um animal que ele sente numa terra seca, ele sente o correr da água subterrânea do lençol freático, ele sente a água passando por baixo dos seus pés, fazendo a terra vibrar, e ele, com a sensibilidade das patas, percebe, ou então com seu olfato ele sente o cheiro de terra molhada. Então o animal solta um som desesperador, desejoso pela água. Então o salmista, que estava num país estranho, de cultura estranha, de práticas religiosas estranhas, a minha alma tem sede de Deus. Eu quero voltar a fazer a obra de Deus. Fome de Deus. Sede de Deus. Havia uma fome que assolava aquela região. Deus olha para você e sabe do que você precisa. Pode ser que a sua geladeira esteja cheia, mas o seu coração vazio. Pode ser que a conta bancária esteja realmente lá no azul, mas pode ser que o seu coração esteja carente de afeto, de amor, de aceitação. Talvez você esteja com muitos amigos nas redes sociais, 5.000, 10.000 te seguindo no Instagram, no Twitter, mas pode ser que você esteja vivendo de solidão, fome de aceitação, de pertencer, de fato. Havia uma fome que assolava aquela região. Deus olha para você e Ele sabe o que você precisa. Mas é interessante, diz a Bíblia, que quando houve essa constatação dessa fome que assolava a região, se você ler o verso 38, a Bíblia diz o seguinte: quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele quem? O profeta Eliseu, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Havia uma fome que assolava a região. A Bíblia diz que Elias foi para Gilgal. Olha só que coisa interessante. Ele não estava lá. Ele foi para lá. E ao chegar lá, ele constatou essa fome, e diz a Bíblia que os discípulos dos profetas estavam ali.
Naquela época era comum, escute bem, naquela época era comum os profetas como Elias, Eliseu e tantos outros terem discípulos. Então havia as chamadas escolas de profetas. Se você ler 1 Samuel capítulo 11, você vai ver que o próprio Saul também se misturou com os profetas de uma escola de profetas e profetizou. E aí o próprio Eliseu, portanto, era uma referência para aqueles, assim como Elias foi exemplo e uma referência para o profeta Eliseu se tornou referência para outros que o seguiam. É como assim, eu quero ser como ele, eu quero fazer como ele faz, eu quero servir a Deus como ele serve. E aí uma pergunta para você: quem é para você referência? Quem é para você aquele que te inspira, que te motiva, que leva a você a dizer assim, eu quero fazer o mesmo que ele faz? É uma questão de escolha. Nós influenciamos e somos influenciados. Não tem jeito. Ninguém é inerte, ninguém é um objeto, um pedaço de madeira que não tem afetação e nem influencia. Nós somos seres que influenciamos e somos influenciados. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí vem aquele ditado muito conhecido: quem anda com porcos, farelo come. É uma questão de escolha. Por outro lado, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja que coisa maravilhosa. O profeta Eliseu foi uma referência para aqueles jovens da escola de profetas. Estavam todos reunidos. Só que quando o profeta chegou, diz a Bíblia, que o profeta constatou que havia essa fome. Mas ele, que coisa maravilhosa, ao perceber que não apenas a fome assolava, mas que aqueles homens estavam famintos, porque uma coisa é a fome, realmente a falta de alimento, mas a pergunta é, você já comeu? Você já se alimentou? Você já teve a sua refeição? Então havia uma fome que assolava a região, mas o profeta percebeu que aqueles que ali estavam não tinham se alimentado. Então ele se levanta e diz assim, peguem o caldeirão, coloquem no fogo e façam ensopado para esses homens. E aqui, meus queridos, eu acho muito interessante a empatia, a sensibilidade do profeta. O profeta foi alguém proativo, que não somente viu o problema, mas tomou atitude para resolvê-lo. Então, diante dos problemas, não adianta apenas você saber que existe uma dificuldade, não adianta apenas você saber que existe uma necessidade. É preciso que haja uma mobilização, que haja uma ação em prol da solução, dar uma resposta. Então esse profeta, o profeta Eliseu se levantou e disse, põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Por quê? Porque é esse o papel do líder. O líder que teme a Deus, se preocupa com o outro, ele busca atender às necessidades do outro, segundo a vontade de Deus. Se você ler João capítulo 6, você vai perceber uma narrativa muito interessante. Jesus estava pregando em determinado lugar e diz a Bíblia que já eram 3 dias consecutivos que a multidão o acompanhava. A multidão de pessoas era tão grande e apesar da grandeza daquele grupo de pessoas, todos estavam ali já há 3 dias sem se alimentar. E Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Jesus se sensibilizou e disse para os discípulos, deem vocês de comer. Aí diz a Bíblia que um dos discípulos falou assim para Jesus, Senhor, nem 200 dinheiros, é a linguagem bíblica, nem 200 dinheiros seriam suficientes para comprar pão para tanta gente. Para você ter uma ideia da conta, um denário, que era também uma referência monetária daquela época, um denário representava a diária de um trabalhador. Pegue um salário, vamos supor, de R$1.000, um valor médio de R$1.000, divida por 30. Qual é o valor por dia? Você imagina. Então, era o valor do denário. E aí o discípulo disse, nem 200 dias de trabalho
nem o dinheiro correspondente a 200 dias de trabalho seria suficiente para comprar pão para tanta gente. Mais da metade de um ano de trabalho seria suficiente. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus então perguntou o que eles tinham. E um discípulo disse: Senhor, tem um jovem com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus, traga para cá. Jesus orou, dando graças, multiplicou, e diz a Bíblia que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se alimentaram e sobraram 12 cestos realmente de pães e peixe. Sabe o que é isso? Jesus vê as necessidades do homem, mas só ele tem a resposta. Deus sabe que há fome no seu coração. Não só de alimento para o corpo, mas falta de alimento para a alma. Nesse mundo de tantas dúvidas e incertezas, há pessoas que estão com fome. Fome, como eu falei antes, de bons relacionamentos, fome de uma vida de confiança, fome de amor, de perdão, de paz, de alegria, fome de Deus. O profeta Eliseu, ao constatar que havia essa fome, tomou iniciativa. Deus olha para você e pergunta, imagina, o que você está fazendo diante desse quadro? O que você está fazendo diante dessa necessidade? Está cruzando os braços? Está achando que chegou ao fim? Achou que não tem mais esperança? Deus levantou o profeta Eliseu para responder às necessidades daquelas pessoas, como Deus levantou Jesus para responder às necessidades do seu coração. Diz a Bíblia então que diante da ordem do profeta Eliseu, a Bíblia diz que um dos homens saiu para buscar realmente os alimentos, porque não dá para fazer um ensopado sem os ingredientes. Ali havia fogo, ou poderia ter fogo, tinha um caldeirão, mas cadê os alimentos? Então diz a Bíblia que um dos homens saiu para procurar alimentos, e aí ele encontrou legumes, vários legumes, e diz a Bíblia que ele também encontrou uma trepadeira, uma espécie de planta silvestre, e essa planta trepadeira produzia frutos. Só que aquele homem não sabia, mas os frutos daquela trepadeira eram frutos venenosos. Mas ele, sem discernir, sem saber, pegou o seu manto e encheu o seu manto de legumes e também dos frutos venenosos. Ele queria matar a fome, mas sem saber, colheu frutos venenosos e os levou para onde estavam os outros também famintos. Quanta gente com fome sai em busca de coisas para atender a sua necessidade, as suas necessidades, mas não fazem com orientação, não fazem com discernimento, não fazem com avaliação, simplesmente vão por causa da necessidade, e aí se equivocam, e aí tomam decisões erradas. A Bíblia diz, no livro de Gênesis capítulo 24, a Bíblia diz que os 2 filhos de Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, a Bíblia fala que Esaú era caçador e Jacó era mais doméstico, era mais voltado para a família, para dentro de casa. A Bíblia diz que Esaú saiu para caçar e não caçou nada. Voltou frustrado e faminto. Frustrado porque não encontrou nenhuma caça e faminto porque não tinha o que comer. Quando chegou, diz a Bíblia, que Jacó estava fazendo um ensopado de lentilhas. E lentilha, quando você cozinha, ela fica numa cor vermelha. Pois bem, e aí então Esaú, faminto, disse: meu irmão, vamos imaginar assim, na linguagem mais coloquial, meu irmão, me dá esse guisado aí que você está fazendo. Aí Jacó, muito esperto, disse: eu te darei, desde que tu me vendas o teu direito de primogênito, de filho mais velho. Naquela época, o filho mais velho tinha direitos maiores do que o mais novo, óbvio. E aí, sabe o que a Bíblia fala? Que Esaú disse: o que me adianta ter esse direito de primogenitura, de filho mais velho, se eu estou morrendo de fome? Fica com ele e me dá este pão, ou esse guisado. E aí a Bíblia diz que, por causa de um prato de lentilhas, Esaú vendeu aquilo que Deus lhe havia dado, que era o direito de filho mais velho. Quantas pessoas estão
por causa das necessidades do seu corpo, estão abrindo mão de coisas maiores. Por causa de algo que é circunstancial, estão abrindo mão de algo que é perene. Por causa das suas necessidades, estão recebendo, estão vendendo aquilo que de presente Deus havia dado. A Bíblia diz que o homem não sabia, mas ele colheu, além dos legumes, frutos venenosos e levou para casa, para aquele lugar. Não adianta, sem Deus, sem discernimento, em vez de você responder ou resolver as suas necessidades, você só vai agravar os seus problemas. Então avalie a sua vida diante de Deus. Avalie realmente aquilo que você está fazendo diante de Deus. A Bíblia diz, portanto, que diante dessa escolha, o homem pegou os frutos venenosos e os legumes, colocou no seu manto, correu, foi para o lugar onde estavam os demais, cortou aqueles legumes e os frutos venenosos em pedaços, colocou no caldeirão, imaginando ter posta a água, acendeu aquela fogueira, e aí diz a Bíblia que ele serviu a todos. Todos os famintos foram servidos, e na panela havia o ensopado venenoso. O que é que estão te servindo? Aqueles homens não sabiam que o que estava sendo servido era venenoso. Por isso que eles tomaram. Era um ensopado com frutos venenosos. Eles não sabiam. Mas tem gente que hoje se decepcionou, porque confiou naquilo que foi dito, que a pessoa falou. Pessoas que foram traídas, enganadas, que foram passadas para trás, que foram vítimas de chacota, que foram, de alguma forma, tiveram a sua moral comprometida, arranhada, porque confiaram nas pessoas erradas. Eu não sabia que ele era tão errado. Eu não sabia que ela era tão errada. Eu não sabia. Então, pessoas que foram enganadas. Pessoas que levaram para casa produtos realmente enganosos. Mas o pior não é isso. O pior são pessoas que, de forma consciente, estão levando para a sua vida, colocando em seu coração aquilo que Deus condena. John Stott, eu creio que ele é o autor dessa frase, que nós devemos chamar de pecado o que Deus chama pecado. Se você sabe o que é pecado, diga não. Não se alimente de pecado, porque o pecado apenas torna a vida mais tóxica. Você pode estar se envenenando de coisas ruins na sua vida. Então deixe. Se você sabe que é veneno, não tome. Leon Tolstói, um dos contadores de histórias russos, ele conta que um homem fez o seguinte experimento, uma experiência, como a gente costuma falar. Ele colocou numa calçada uma garrafa de bebida alcoólica, não sei qual era o tipo de bebida, mas ele colocou lá, muito famosa na Rússia, e colocou um copo ou 2 copos vazios. E ficou escondido atrás de uma coluna para ver o que acontecia, ou o que aconteceria. Então passou, depois de um tempo, um jovem, parou de frente àquela mesa com a garrafa de bebida alcoólica, 2 copos vazios, e falou assim, em voz alta: é bom. O que há nessa garrafa é bom, mas é veneno. Não abriu e foi embora. Tempos depois, um outro jovem passou diante da mesa, parou e disse em voz alta: é veneno. O produto dessa garrafa, o conteúdo dela é veneno, mas é bom. Abriu e tomou. Tem gente assim, que está ciente do que é pecado, do que é errado, do que Deus reprova, do que Deus condena, mas mesmo assim insistem na prática do erro, e mesmo assim estão se envenenando, se intoxicando, como aquele filho pródigo, que consciente saiu de casa, levou a herança que só deveria receber quando o pai morresse. Ele abriu mão de tudo, da convivência familiar, e viveu de forma dissoluta, esbanjando, gastando tudo, até chegar ao momento de estar no meio dos porcos. O que é que você está fazendo? Você está alimentando o seu coração com coisas tóxicas que estão destruindo a sua paz, destruindo a sua alegria, comprometendo a sua razão de vida, de existência? A Bíblia diz que quando esses homens foram provar aquele alimento, diz a Bíblia que eles disseram: a morte na panela. Eles não sabiam e estavam se envenenando.
Se você ler Daniel capítulo 1, você vai observar que Daniel, com seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, estavam num país estranho, de cultura estranha, de religião estranha, e quando foram servidos a eles as iguarias, ou foram servidas as iguarias do rei, Daniel, Misael, Ananias e Azarias disseram não, porque essas iguarias são produtos de sacrifícios, são coisas que Deus não aprova. Nós não vamos nos contaminar com o que vem da mesa do rei. O mundo está sempre de bandeja cheia para oferecer a você. Por isso a pergunta é, do que você está se alimentando? Se intoxicando? Fazendo mal para si mesmo? A Bíblia diz que os homens disseram, há morte na panela. Eles estavam com fome, fizeram ensopado, mas ao provar o ensopado, disseram, nós não podemos comer, há morte. Gente, o caldeirão com aquele ensopado seria fonte de vida, mas agora estava se tornando fonte de morte. Isso mesmo, eles não estavam só se intoxicando, mas correriam o risco de morrer se continuassem se alimentando daquele ensopado. Deus olha para você e sabe que você quer atender às suas necessidades, mas pode ser que você esteja se intoxicando, alimentando-se daquilo que só está trazendo prejuízo para a sua vida. Quando será a morte da panela, a Bíblia fala que o profeta Eliseu, no verso 41 de 2 Reis, capítulo 4, o profeta Eliseu se levantou e pegou um punhado de farinha e jogou naquele ensopado e misturou, fazendo quase que um pirão, imaginamos a cena. O milagre não estava na farinha, porque a farinha estava ali. A farinha estava no mesmo lugar onde estavam as pessoas. Então não era uma farinha milagrosa, não era uma farinha poderosa. O milagre estava na ação do profeta diante daquela necessidade. Eles estavam com fome, estavam à míngua. Então o profeta se levantou e jogou a farinha naquele ensopado e houve um milagre, de modo que aquilo que era venenoso deixou de ser, aquilo que era tóxico deixou de ser, aquilo que estaria gerando morte, agora passou a gerar vida, no sentido físico e material. O caldeirão, fonte de morte, agora era fonte de vida, pela intervenção do profeta, ali naquele momento. Eu creio que Deus, de alguma maneira, está falando ao seu coração. Aquilo que você, do qual estava se alimentando, que estava intoxicando a sua vida, Deus tem poder para transformar. Talvez você esteja sofrendo dentro de casa, mas Deus tem poder para agir dentro da sua casa. Talvez você esteja se intoxicando dentro do seu trabalho, mas Deus tem poder para mudar a realidade desse trabalho. Talvez você esteja se intoxicando com pessoas, mas Deus tem poder para mudar a realidade, porque a mudança começa aí dentro. A farinha não foi colocada do lado do caldeirão. A farinha foi jogada dentro do caldeirão, misturada com o ensopado. Por isso, nesta hora, em nome de Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Deixe Ele entrar na sua vida e mudar o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde com todo cuidado o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se no que há no teu coração está gerando morte, está intoxicando, está te gerando depressão, angústia, sofrimento, clame ao Senhor e diga: Jesus, entra no meu coração, muda a minha realidade, eu quero ser uma nova criatura. Vamos orar agora? Curva sua cabeça, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, em teu nome eu te peço, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, mate a minha fome de Deus, porque tu és o pão vivo que desceu do céu para me salvar. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te faça feliz, hoje e para todos sempre. Amém e amém, em Cristo Jesus. Confie no Senhor e seja fiel a Ele. Tenha uma semana e uma vida abençoada na presença de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.